O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mataram e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e a entregará a outros. Por acaso não leste nas Escrituras: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Bonifácio e, além de celebrar a memória de São Bonifácio, bispo e mártir, celebramos o aniversário de ordenação de um grande santo, São João Bosco. Peguei você, né? O padre Overlan, nosso pároco, faz aniversário de ordenação no dia de hoje e, por providência divina, hoje também é o aniversário de ordenação de São João Bosco. O padre Overlan foi batizado no dia de São João Bosco, dia 31 de janeiro, e foi ordenado padre no mesmo dia que São João Bosco foi ordenado padre. Quando São João Bosco foi ordenado padre em 1841, ele foi ordenado padre na véspera do domingo da Santíssima Trindade, ou seja, liturgicamente sábado passado, anteontem, o 5 de junho daquele ano de 841, caiu no sábado. E o sábado, véspera da Trindade, no antigo calendário, são as têmporas de Pentecostes. O que quer dizer isso? A igreja, 4 vezes por ano, na mudança das estações, ela fazia dias de penitência e de jejum, e era exatamente nestas têmporas que se costumavam ordenar os sacerdotes. Por quê? Porque a igreja, outros tempos,
visão espiritual mais profunda, a igreja não ordenava padres sem antes fazer penitência e jejuar. Os padres eram ordenados num dia de jejum. O bispo estava em jejum, o povo estava em jejum, o padre estava em jejum, e se ordenava o padre nas têmporas, ou seja, nos dias de um grande jejum. Isso nos indica a visão que a igreja tem do sacerdócio. Nós, sacerdotes, estamos sendo investidos de um poder do alto para viver uma grande batalha, uma batalha espiritual. A igreja não vivia o sacerdócio com esse clima que se vive hoje das ordenações sacerdotais, como se fosse um grande casamento, né? A ordenação sacerdotal. Não, nada disso. São João Bosco, assim como o cura d'Ars, São João Maria Vianney, foram ordenados na capela da casa do bispo, no episcópio, no palácio episcopal. O sujeito acordava de manhã, ia na casa do bispo e de lá saía padre. Não havia grandes eventos, grandes registros, porque era um acontecimento espiritual. Claro, a igreja hoje vê uma vantagem de se fazer as ordenações nas catedrais, com um grande concurso dos fiéis, etc., por propaganda vocacional, para que as pessoas vejam como se faz um sacerdote, para que as pessoas possam rezar junto, etc., etc. Mas eu quero pegar somente uma luz daquele acontecimento lá, no dia 5 de junho de 1841, para trazer para nós, que é esse acontecimento todo espiritual de um jovem em jejum, com um bispo em jejum, com sua família em jejum, discretamente. Ele vai ser armado cavaleiro do exército de Deus, preparado para uma batalha. Assim foi ordenado São João Bosco, que fez retiro de preparação para o seu sacerdócio e começou o retiro no dia 26 de maio, dia de São Filipe Neri. Não é de pouca importância a data, porque assim como São Filipe Neri inventou os oratórios e quis atrair as pessoas para Deus com alegria, São João Bosco irá também, com os oratórios e com a sua alegria, atrair os jovens para Deus. Ele fez seus propósitos de retiro imediato, preparando o sacerdócio. Existe ainda hoje o documento histórico em que ele assentou os seus propósitos. Eu não vou lê-los aqui, mas são causam em nós, padres atuais e modernos, bastante vergonha. Propósitos como: nunca farei passeios, a não ser que seja para atender doentes ou em grave necessidade. Não vou dormir depois do almoço. Como o trabalho é importante, dormirei somente 5 horas por noite. E assim por diante. Assim começava o seu caminho o jovem de 26 anos de idade, Giovanni Melchiorre Bosco. Outros tempos, outra santidade. Mas queremos também nós
viver a mesma igreja, o mesmo sacerdócio e buscar a santidade. E como fazer isso? Bom, a primeira coisa que nós podemos tirar da ordenação de São João Bosco é exatamente isto. A igreja tem uma consciência histórica de que um padre não pode entrar nessa briga sozinho. Ele é ordenado com um povo que jejua. Ele é ordenado com um povo que se sacrifica. Ele é ordenado com um povo que está lá acompanhando o sacrifício desse jovem. E assim foi com São João Bosco. No dia seguinte, ele foi celebrar sua primeira missa. Novamente, não foi numa catedral, não foi um grande evento, não havia muita gente, não há registros nem fotográficos e nem ninguém nunca se arriscou a fazer um quadro, uma pintura da primeira missa de São João Bosco. Ele foi celebrar missa na igreja do seu diretor espiritual e amigo, Padre José Cafasso, São José Cafasso. Quem era São José Cafasso? São João Bosco, o pequeno João Bosco, ainda antes de entrar no seminário, havia encontrado o seminarista Cafasso à porta da igreja. Era um dia de festa. E aí, o pequeno João Bosco viu aquele clérigo e disse: vamos para a festa. E o seminarista José Cafasso disse: a festa dos clérigos é o culto divino, é a liturgia, é o serviço a Deus no altar. E não foi. E São João Bosco ficou impressionado. Ele que era festeiro, ele que era um saltimbanco, ele que fazia malabarismos e acrobacias para atrair os jovens e ensinar a eles catecismo. E então começou a se aproximar daquele clérigo, vendo nele uma santidade e um modelo. Quando São José Cafasso foi feito padre, e João Bosco também estava se aproximando do sacerdócio, e depois já sacerdote, São João Bosco acompanhava São José Cafasso nas prisões, porque São José Cafasso fazia o humilde serviço de acompanhar os prisioneiros condenados à morte. Ouvir a confissão deles, e eles que iam ser enforcados podiam receber a consolação dos sacramentos, a conversão, e um sacerdote que lhes abrisse a porta do céu antes de morrer. São José Cafasso era conhecido como o padre da forca. São João Bosco tinha nele um grande diretor espiritual, porque São José Cafasso tinha preparado uma espécie de curso de formação permanente, um pós-seminário, onde os padres já formados, que já tinham estudado, faziam ali retiro, formação, estudavam, reciclavam a teologia, faziam cursos de espiritualidade, etc. Então São José Cafasso era um líder desses sacerdotes. São João Bosco foi celebrar missa lá na igreja de São José Cafasso. E aí o segundo ponto que serve para nós nesse dia de celebração: um padre não deve inventar o sacerdócio. O sacerdócio é recebido de uma longa tradição espiritual.
São José Cafasso foi para São João Bosco esse vínculo vivo, esse elo vivo de uma cadeia, de uma corrente que vai de santo em santo, de santo em santo. Olhem para a história da igreja, dificilmente vocês encontram um santo que não tivesse um outro que ensinou para ele o caminho. Quem conhece a personalidade de São João Bosco e de São José Cafasso, vê neles dois sacerdotes completamente diferentes em termos de temperamento, de estilo, de ministério sacerdotal. São José Cafasso, tímido, introspectivo, sério, fisicamente tortinho, esquálido. São João Bosco, o contrário, alegre, jovial, energético, fisicamente desportista, um atleta. Um escolhe o recolhimento, a vida escondida, outro escolhe o oratório, a festa com os jovens. E, no entanto, em personalidades e em caminhos tão distintos, a mesma santidade, porque o caminho da santidade é único. E o caminho da santidade consiste em uma profunda fidelidade aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, uma profunda compaixão pelas almas, porque a carta aos Hebreus nos diz como deve ser o sacerdote. O sacerdote, ele deve ser fiel e compassivo. Como o sacerdote é uma ponte, é um pontífice, é uma ponte entre o céu e a terra, ele deve ser fiel a Deus e compassivo com o povo. Fidelidade. São João Bosco, São José Cafasso eram homens num tempo em que tinha padres liberais, malucos, modernistas, maçônicos, com ideias revolucionárias e doidas. Os dois eram, desculpa dizer, quadradões. Eram extremamente fiéis àquilo que era o ensinamento da igreja. O sacerdote precisa ser fiel, porque o sacerdote é aquele que ouve de Deus a sua palavra e desce da montanha para falar ao povo fielmente aquilo que Deus disse. Se o sacerdote não for fiel, ele ouve as coisas de Deus, no meio do caminho ele adultera aquela palavra e o povo morre de fome sem a palavra de Deus. Se o sacerdote é infiel, ele recebe os sacramentos na montanha e quando desce, faz o sacramento e a missa do jeito que quiser. O sacerdote precisa ser fiel. São João Bosco, São José Cafasso eram assim. Mas deve ser também compassivo. O contato que o padre tem com Deus não deve fazer com que ele seja menos sensível às necessidades do povo. A compaixão de São José Cafasso nos presídios, na forca. A compaixão de São João Bosco de ver tantos jovens menores de idade na cadeia. Foi isso que fez São João Bosco começar a sua evangelização, ver que os jovens, numa época de revolução industrial, em que Turim atraía os jovens do campo, da zona rural, um êxodo rural, as periferias de Turim se enchiam de jovens que cometiam furtos, roubos, todo tipo de crime por desespero econômico, mas também por falta de virtude, formação espiritual e religião. São João Bosco começa a sua obra quando um dia, celebrando missa na sacristia, um jovem vai lá e o sacristão quer expulsar o jovem com bastonadas. São João Bosco busca aquele jovem
dá a ele atenção, lhe explica o catecismo, ouve sua confissão, salva sua alma. Compaixão. O sacerdote é fiel e compassivo. Terceiro ponto, no dia da primeira missa de São João Bosco, dia 6, ele celebrou missa no altar lateral, na igreja de São Francisco, que era a igreja de São José Cafasso, no altar lateral dedicado ao anjo da guarda. Na pala de altar, do altar onde está o quadro do anjo da guarda, o anjo é uma pintura, uma tela, e lá está representado o anjo da guarda, bem maior, protegendo a criança, tirando a criança de uma serpente que está de pé, dando um bote. E o anjo da guarda, com uma mão, protege a criança e com a outra mão aponta para o céu. Ali, São João Bosco celebrou sua primeira missa, no altar do anjo da guarda, mostrando sua grande devoção aos santos anjos, mas também sabendo o que é esta vida espiritual. Uma batalha. Os demônios estão dispostos a arrebatar nossas almas para o inferno. Os demônios odeiam Deus, e não podendo atingir Deus, eles querem machucar Deus, eles querem ferir Deus, eles querem ultrajar Deus, causar a Ele dano, levando para o inferno aqueles que Deus ama, aqueles pelos quais Deus morreu, derramou seu sangue na cruz. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo passeando num jardim, mas há serpentes no jardim. O grande salesiano Dom Aquino Correia, falando de sua conversão e sua vocação numa poesia, ele descreve esse mundo com o seu verso bastante clássico, com português difícil. Ele diz: é mau o mundo, simula beijos por morder mais fundo, tem serpes no jardim. Ou seja, o mundo é mau, aí até aí entendemos, e a maldade consiste nisso. O mundo faz de conta que vai beijar, mas na verdade ele morde. Ele se aproxima, a boca dele vem para nos dar um beijo, e ele morde. Simula beijos por morder mais fundo. É mau o mundo, simula beijos por morder mais fundo, tem serpes no jardim. O sacerdócio, meus irmãos, é uma batalha espiritual. Nós precisamos sim entender que todo homem que é ordenado sacerdote está chamando o inferno para uma luta, não é um passeio no bosque. E se for no bosque, tem serpentes no bosque. Os santos anjos, o anjo da guarda, os anjos que cuidam dos sacerdotes, velem por nós, e encomendemos então nosso sacerdócio nesse altar, como São João Bosco na sua primeira missa encomendou o seu sacerdócio ao seu santo anjo da guarda, que aliás misticamente dizem que aparecia para ele em forma de cachorro, o famoso grigio, um cachorro que salvava São João Bosco, e ninguém nunca sabe de onde veio esse cachorro, porque ele desaparecia, aparecia do nada e desaparecia de repente. Era o anjo da guarda de São João Bosco, quando ele mais precisava, e salvou a vida dele várias vezes. E finalmente, como último ponto,
Não podíamos esquecer de Nossa Senhora e da Mamãe Margarida. Essa presença materna junto do sacerdote. A Mamãe Margarida não era somente mãe biológica de São João Bosco, era mãe espiritual. Como tantas mães espirituais que se entregam e rezam pelos seus filhos sacerdotes. No dia de sua primeira missa, São João Bosco ouviu da sua mãe essa frase: meu filho, começar a celebrar missa é começar a sofrer. Vejam, a realidade de que ser padre é ser sacerdote, mas é também ser vítima de amor. E não adianta nós falarmos de amor etéreo, amor nas nuvens. O amor se importa. O amor se importa e paga o preço do amor. Faça você seu exame de consciência. Por quem você está sofrendo? Se você não sofre por ninguém, é bem possível que você não ame ninguém. Quem ama, paga o preço do sofrimento. O sacerdote deve amar. Ele é o ministro do amor de Deus e, portanto, ele deve gerar seus filhos nas dores do parto, do sofrimento. Nossa Senhora, a Mamãe Margarida, mãe intercessora, mas sobretudo a Mãe do Céu, Nossa Senhora, é aquela que acompanha, consola e fortalece os sacerdotes na sua doação, na sua entrega de sacrifício e de vítima. Nossa Senhora nos diz: coragem, meu filho, dói, mas tem sentido. Dói, mas vale a pena. Dói, mas tem prêmio no céu. Vamos então, com grande alegria, celebrar hoje os 18 anos, a maioridade do nosso pároco, Padre Overlan, recordando este dia marcado com uma ordenação de um santo, São João Bosco. Eu estava olhando na linha de sucessão, não é? Apostólica, entre o bispo que ordenou São João Bosco e o bispo que ordenou o Padre Overlan, e as duas linhas se juntam em 1746 com o Papa Gregório XII. O Papa Gregório XII ordenou um bispo, depois ordenou outro. Esse um terminou ordenando São João Bosco, os sucessores. Esse outro terminou ordenando Padre Overlan, seus sucessores. Tem uma linhagem também sacerdotal que se junta lá atrás, lá na época da fundação de Cuiabá, né? Então coloquemos essa nossa grande alegria no altar e a nossa grande esperança. São João Bosco, que está na causa e na fundação de nossa paróquia, que foi fundada pelos salesianos, com toda a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, interceda no céu por nós e nos dê ao pastor e ao rebanho o prêmio do céu.